À beira da morte, um milionário solitário fez um pedido inesperado à enfermeira, que fingisse ser sua filha por um dia. Ele só queria sentir um pouco de conforto em meio à dor. No entanto, logo em seguida, sua esposa entrou no quarto acompanhada de um advogado e com o testamento em mãos. O que aconteceu a seguir pegou todos de surpresa. Lara sempre foi uma mulher dedicada e simples. Aos 28 anos, sua vida girava em torno de ajudar os outros, uma característica que herdou da mãe, Dona Amélia. Trabalhava como enfermeira em um hospital público, e se sentia realizada ao cuidar de seus pacientes. Nunca teve grandes ambições de riqueza ou fama, seu foco sempre foi fazer o bem, mesmo que isso custasse sua saúde ou conforto. Mas nos últimos meses, Lara estava longe do trabalho. Sua mãe, que era sua melhor amiga, adoeceu gravemente. Dona Amélia foi diagnosticada com câncer no fígado, uma doença que chegou sorrateiramente e tomou conta de tudo. Lara fez tudo o que podia para cuidar dela, mesmo sabendo, lá no fundo, que o tempo estava se esgotando. Foram meses de uma luta cruel, onde cada dia parecia ser um novo desafio. Cada consulta ao médico, cada tratamento, cada medicação era uma batalha que elas travavam juntas. Lara tentou manter a esperança, mas havia momentos em que nem ela conseguia esconder o desespero que sentia. O momento mais difícil veio em uma noite de primavera. A brisa fresca que entrava pela janela contrastava com o clima pesado no pequeno apartamento que Lara e sua mãe compartilhavam. Dona Amélia, em seus últimos dias, já não falava muito. Estava fraca, e sua respiração era lenta, quase um sussurro. Lara segurava sua mão o tempo todo, recusando-se a deixá-la sozinha. Naquela noite, enquanto o silêncio dominava o quarto, Amélia olhou para Lara e, com um pouco de força que ainda lhe restava, sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas cheio de significados. Lara sabia o que estava por vir. Dona Amélia faleceu poucas horas depois, e o mundo de Lara desabou. Perder sua mãe foi como perder uma parte de si mesma. Era uma dor diferente de qualquer outra, uma sensação de vazio que parecia não ter fim. Os dias que se seguiram foram um borrão. O funeral, as visitas de parentes e amigos, as palavras de conforto, nada parecia real. Lara continuava funcionando no automático, sem saber exatamente como lidar com tudo aquilo. Ela sempre havia sido forte, para os outros e para sua mãe, mas agora que estava sozinha, sentia que não tinha mais forças. Passaram-se semanas, e o apartamento que antes era cheio de vida agora parecia um espaço vazio. Cada canto lembrava Lara de sua mãe. O cheiro do café que Dona Amélia costumava fazer pela manhã ainda parecia estar presente, como uma memória persistente. O pequeno rádio na cozinha, que sempre tocava as músicas preferidas da mãe, agora estava desligado. Era como se o mundo tivesse parado. Além da dor emocional, Lara começou a enfrentar também a dura realidade financeira. Ela tinha se afastado do trabalho por meses para cuidar da mãe, e as contas não paravam de chegar. A economia que ela e Amélia haviam juntado estava no fim, e o aluguel do apartamento estava atrasado. O hospital onde trabalhava havia sido compreensivo com sua ausência, mas ela sabia que não poderia continuar afastada por muito mais tempo. O peso de todas essas preocupações começou a afetar sua saúde. Lara estava mais magra, cansada e sofria de enxaquecas frequentes. No entanto, ela sabia que precisava encontrar forças para continuar. Após muito pensar, Lara decidiu que era hora de voltar ao trabalho. Ela ainda não estava emocionalmente pronta, mas não havia outra escolha. Os pacientes precisavam dela, e ela precisava do emprego. O hospital era como sua segunda casa, e talvez, voltando para lá, pudesse encontrar algum conforto. Nos dias que antecederam seu retorno, Lara se preparou da melhor maneira possível. Arrumou seu uniforme, que estava guardado no armário, e tentou se concentrar em voltar à rotina. Mas cada pequeno detalhe parecia uma lembrança de sua mãe. O jaleco branco, por exemplo, foi um presente de Dona Amélia quando Lara se formou. "Você vai fazer a diferença na vida das pessoas", sua mãe havia dito, com orgulho. No dia de sua volta ao hospital, Lara sentiu um misto de ansiedade e alívio.
ansiedade por não saber se estava pronta para lidar com pacientes novamente, e alívio por, de certa forma, estar voltando a um lugar familiar. O hospital estava como ela lembrava, corredores movimentados, o cheiro de desinfetante no ar e o som constante das máquinas nos quartos. Ela foi recebida com carinho pelos colegas, que sabiam o que havia acontecido. Tentaram animá-la, fazendo perguntas simples sobre como ela estava, mas Lara sabia que aquele vazio em seu peito não seria preenchido tão facilmente. No entanto, apesar do calor humano de seus colegas, algo dentro dela não estava certo. Lara sentia que havia mudado. A experiência de perder sua mãe havia deixado cicatrizes profundas, e agora ela via o mundo com outros olhos. Cuidar de pacientes que estavam à beira da morte a fazia lembrar, a cada instante, dos últimos momentos que passou com Amélia. Embora continuasse sendo a enfermeira dedicada de sempre, algo nela havia se quebrado. Por alguns dias, Lara seguiu essa rotina, mas a pressão emocional e a tensão física começaram a pesar demais. O que ela não esperava era que, em meio a esse caos pessoal, sua vida estivesse prestes a mudar de uma maneira que ela jamais imaginaria. Os dias passaram, e Lara se sentia cada vez mais esgotada no trabalho. Era algo que ela amava fazer, mas, ultimamente, vinha sentindo um vazio no peito. Ela estava tentando encontrar seu equilíbrio depois da perda da mãe. Foi então que aceitou um novo trabalho que parecia uma boa oportunidade. Ela foi contratada para cuidar de Leonardo, um homem rico que vivia em uma enorme mansão, mas que infelizmente estava gravemente doente. Ele tinha uma doença rara e terminal, que o deixava debilitado e com crises frequentes. Esse tipo de trabalho não era novidade para Lara, mas algo na situação de Leonardo a incomodava desde o início. Quando chegou à mansão pela primeira vez, Lara ficou impressionada com o tamanho do lugar. Era uma casa enorme, com jardins bem cuidados e uma decoração impecável, mas a atmosfera ali dentro era estranhamente fria, distante. Não era o tipo de ambiente acolhedor que se espera de um lar. Logo na entrada, ela foi recebida por Sofia, a esposa de Leonardo. Sofia era uma mulher elegante e impecavelmente vestida, mas seu comportamento não refletia a beleza de sua aparência. Ela foi educada, mas distante, como se estivesse cumprindo uma obrigação ao explicar os cuidados que Leonardo precisaria. Lara ficou em silêncio, ouvindo atentamente, mas percebeu algo que a deixou desconfortável. Sofia falava do marido como se ele fosse um fardo, alguém que ela tolerava, mas sem o menor afeto. Não havia amor ou preocupação em sua voz, apenas uma formalidade fria. Leonardo era tratado como se fosse apenas um peso, uma responsabilidade da qual ela queria se livrar. Sofia mencionou que ele tinha crises de falta de ar frequentes e que sua saúde estava se deteriorando, mas disse isso de maneira tão indiferente que Lara se perguntou se a mulher realmente se importava com o que estava acontecendo. Depois da conversa inicial com Sofia, Lara finalmente foi levada ao quarto de Leonardo. Ao entrar, ela viu o homem deitado na cama, claramente debilitado. Ele estava pálido e visivelmente fraco, com tubos conectados a aparelhos que monitoravam sua saúde. Mas, apesar de seu estado físico, havia algo em seus olhos que chamou a atenção de Lara. Leonardo não era apenas um paciente, ele era alguém que ainda tinha uma chama de vida dentro de si, alguém que lutava contra a doença com todas as forças que tinha. E essa percepção mexeu com Lara. Logo nos primeiros dias de trabalho, Lara percebeu que a situação de Leonardo era muito mais complexa do que imaginava. Embora a doença fosse realmente grave, ele não parecia receber o cuidado que precisava, pelo menos não da esposa. Sofia passava boa parte do tempo fora da mansão, e quando estava em casa, quase não entrava no quarto do marido. Era como se ela preferisse ignorar sua existência. Isso deixou Lara inquieta, mas ela se manteve profissional, cuidando de Leonardo da melhor forma que podia. Uma noite, enquanto estava de plantão ao lado da cama de Leonardo, ele teve uma crise respiratória grave. Sua respiração começou a falhar, e Lara, acostumada com situações de emergência, agiu rápido. Ajustou os aparelhos, administrou o medicamento correto e conseguiu estabilizá-lo. Quando a situação voltou ao controle, Leonardo, ainda ofegante, olhou para ela com gratidão. Aquele momento marcou uma mudança na relação entre os dois.
Leonardo, que até então parecia um homem resignado com seu destino, começou a ver em Lara uma aliada, alguém que se importava genuinamente com ele. Com o passar dos dias, Leonardo começou a se abrir um pouco mais. Entre uma crise e outra, ele falava com Lara sobre sua vida antes da doença. Era um homem de negócios bem-sucedido, acostumado a estar no controle de tudo, mas que, com o tempo, foi perdendo essa autonomia por conta de sua condição. O que mais o incomodava não era tanto a doença, mas a sensação de que estava sendo empurrado para fora de sua própria vida. Lara ouvia atentamente, sentindo uma profunda empatia por ele. Ao mesmo tempo, ela não conseguia deixar de observar o comportamento de Sofia. Mesmo quando Leonardo estava em uma condição crítica, Sofia parecia sempre ausente, tanto física quanto emocionalmente. Quando aparecia, era apenas para perguntar sobre o estado dele de forma mecânica, sem se preocupar de verdade. Uma tarde, Lara a viu no jardim, ao telefone, rindo e fazendo planos de viagem com amigos, enquanto Leonardo estava acamado, lutando para respirar. Aquilo a deixou desconfortável, mas não era seu lugar questionar a relação deles. Pelo menos, era isso que ela tentava se convencer. O comportamento negligente de Sofia foi ficando mais evidente com o tempo. Não era apenas a ausência física, mas a maneira como tratava qualquer coisa relacionada à saúde de Leonardo com total descaso. Em uma ocasião, enquanto Lara e Sofia discutiam sobre os cuidados com ele, Sofia interrompeu a conversa de forma brusca e disse: "Não importa, ele não vai durar muito tempo mesmo." Essa frase ficou ecoando na cabeça de Lara por dias. Como alguém podia ser tão fria, tão indiferente ao sofrimento de quem, teoricamente, deveria ser a pessoa mais importante de sua vida? Com o tempo, Lara começou a desconfiar que havia algo mais por trás do comportamento de Sofia. Era difícil acreditar que tudo aquilo era apenas indiferença. Parecia haver uma intenção velada, como se Sofia estivesse esperando algo acontecer, algo que beneficiasse apenas a ela. Lara sabia que não podia provar nada, e que qualquer insinuação sem base poderia custar seu emprego, mas a sensação de que algo estava muito errado era forte demais para ignorar. A frieza de Sofia contrastava diretamente com a vulnerabilidade de Leonardo. Ele era um homem à beira da morte, que precisava de cuidados, atenção e carinho, mas tudo o que recebia da esposa era indiferença. Por outro lado, Lara se via cada vez mais envolvida com o bem-estar de Leonardo. Embora tivesse sido contratada apenas para cuidar de sua saúde física, começou a sentir que seu papel ali era muito maior. Ela não sabia até onde isso a levaria, mas estava disposta a ir além do que o trabalho exigia para proteger Leonardo, mesmo que significasse enfrentar a frieza implacável de Sofia. Lara, agora, estava diante de uma situação que jamais imaginou. Ela não apenas cuidava de um paciente terminal, mas também estava envolvida em algo muito maior, algo sombrio e perigoso. A única certeza que tinha era que não podia confiar em Sofia. E, por mais que isso a assustasse, Lara sabia que, de alguma forma, precisaria descobrir o que estava acontecendo naquela mansão fria e silenciosa. Era uma tarde tranquila na mansão, e Lara estava no quarto de Leonardo, como sempre, cuidando dele. O clima entre os dois já havia mudado bastante desde que ela começou a trabalhar ali. A relação, que no início era apenas profissional, agora parecia mais próxima, quase pessoal. Leonardo confiava em Lara de uma maneira que nunca confiou em mais ninguém depois que ficou doente. E ela, mesmo sem perceber, tinha desenvolvido um carinho por ele, mais do que apenas o de uma enfermeira por seu paciente. Leonardo estava especialmente fraco naquele dia. Sua respiração era pesada, e ele parecia exausto até para falar. Lara fazia o que podia para mantê-lo confortável, ajustando os travesseiros, verificando os medicamentos, mas a fraqueza de Leonardo era evidente. Eles conversavam pouco, mas bastava estar ali ao lado dele para que Leonardo parecesse um pouco mais em paz. Foi então que, de repente, Leonardo quebrou o silêncio com algo que Lara jamais esperava ouvir. Ele olhou para ela com uma expressão séria, quase desesperada, e fez um pedido completamente inesperado. "Lara, eu preciso que você faça algo por mim", ele disse com a voz fraca, mas determinada. Lara, preocupada, se aproximou mais da cama, achando que ele queria algo simples, como ajustar a ventilação ou pegar algum remédio.
claro, o que você precisar, Leonardo. Eu estou aqui, respondeu com sua habitual calma. Mas o que ele disse a seguir a deixou sem palavras por um momento. Eu quero que você finja que é minha filha. Só por um dia. Pode fazer isso por mim? Lara ficou completamente surpresa com o pedido. Ela não sabia se tinha entendido bem. Sua filha. Repetiu, confusa. Mas por quê? Por que você quer que eu faça isso? Leonardo desviou o olhar por um instante, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Quando voltou a encará-la, seus olhos estavam marejados. A expressão que ele fazia era de alguém que carregava um grande peso no coração, um peso que Lara nunca havia percebido antes. Porque eu nunca conheci minha filha, Lara. Ela foi tirada de mim antes mesmo que eu soubesse de sua existência. É uma longa história, mas o que importa é que, agora, no fim da minha vida, eu só queria ter essa sensação, só por um dia. Mesmo que não seja real. Só por um dia. Lara ficou ali, em pé, sem saber o que dizer. Sua cabeça estava cheia de perguntas. Quem era essa filha que Leonardo nunca conheceu? Por que ele não sabia dela até agora? E como ele esperava que Lara, uma simples enfermeira, pudesse preencher esse vazio? Mas, ao olhar para ele, tão vulnerável e fraco, ela percebeu que aquilo era mais do que apenas um pedido estranho. Era algo que Leonardo precisava para encontrar paz, mesmo que por um curto momento. Ela ainda não entendia completamente a profundidade daquilo, mas sabia que ele não estava pedindo por capricho. Havia uma tristeza em seus olhos que ela nunca tinha visto antes, e isso a comoveu. Leonardo, eu não sei se consigo fazer isso. Ela hesitou, porque aquilo não parecia certo, não parecia natural. Fingir ser sua filha? Não sei se sou a pessoa certa para isso. Ele respirou fundo, e Lara quase se arrependeu de suas palavras ao ver o quanto ele parecia cansado, mas então Leonardo falou novamente, com mais calma. Eu entendo. Sei que estou pedindo algo incomum, mas você tem sido tão boa comigo, Lara. E há algo em você que me faz sentir essa conexão. Talvez seja só coisa da minha cabeça, talvez seja doença, mas eu sinto como se você fosse parte de algo maior na minha vida. E, de alguma forma, isso me traz paz. Lara ficou em silêncio, refletindo. Ela sempre foi uma pessoa de coração aberto, alguém que queria ajudar os outros de todas as maneiras possíveis. Mas este pedido? Era diferente de tudo que já havia enfrentado. Não era algo que se resolvia com um remédio ou com cuidados físicos. Era algo emocional, algo que tocava no coração de Leonardo. E, por mais estranho que fosse, ela começou a entender o porquê dele querer isso. Ok, Leonardo. Sua voz saiu baixinha, quase um sussurro. Eu vou fazer isso por você. Só por um dia, como você pediu. A expressão no rosto de Leonardo mudou instantaneamente. Um alívio, uma espécie de gratidão que não podia ser explicada em palavras. Ele sorriu, e Lara não se lembrava da última vez que tinha visto aquele sorriso. Foi um sorriso cansado, mas genuíno, como se aquele pedido, mesmo que pequeno e incomum, tivesse tirado um enorme peso de seus ombros. A partir daquele momento, as coisas entre eles mudaram de uma maneira sutil, mas poderosa. Lara não sabia exatamente como deveria agir, mas durante aquele dia, ela tentou estar ali de uma forma diferente. Eles conversaram mais, e Leonardo contou histórias de sua vida, de sua juventude, de como ele sempre foi tão focado no trabalho que nunca teve tempo para pensar em uma família. Lara escutava tudo atentamente, sem dizer muito, mas sabendo que, naquele momento, o simples fato de estar presente já era o suficiente. Enquanto o dia passava, Lara sentiu que estava fazendo mais por Leonardo do que cuidar de sua saúde física. Estava, de alguma forma, cuidando de sua alma. Ao fim da tarde, Leonardo parecia mais calmo, mais sereno do que nos dias anteriores. E, mesmo sem ter todas as respostas sobre o motivo daquele pedido, Lara sentiu que tinha feito a coisa certa. Ela sabia que, no fundo, Leonardo estava à procura de um fechamento, algo que o fizesse sentir que,
mesmo em seus últimos momentos, ele não estava sozinho. E foi assim, de maneira simples e inesperada, que Lara se viu mais envolvida na vida de Leonardo do que jamais imaginou. O que começou como um pedido estranho e emocional, acabou criando uma conexão que nenhum dos dois esperava, mas que ambos precisavam. Os dias se passaram desde que Lara aceitou o pedido inusitado de Leonardo. A relação entre eles havia mudado. Ela ainda era a enfermeira dedicada, cuidando de cada detalhe para mantê-lo confortável, mas agora havia algo mais ali, uma conexão que ia além das obrigações profissionais. Leonardo parecia mais tranquilo, como se aquele pequeno gesto de Lara tivesse dado a ele um pouco de paz. No entanto, a mansão ainda era um lugar sombrio, e a presença de Sofia, a esposa de Leonardo, nunca deixou Lara relaxar completamente. Sofia era sempre fria, distante, e parecia evitar qualquer interação com o marido doente, algo que Lara não conseguia entender. Era como se ela preferisse ignorar a existência de Leonardo, como se ele fosse apenas um incômodo para a vida que ela queria levar. Lara percebeu que Sofia só aparecia em momentos estratégicos, e nunca por preocupação genuína. Aquilo já deixava Lara desconfiada, mas o que aconteceu em uma tarde específica deixou claro que havia algo muito errado. Naquela tarde, Sofia entrou no quarto de Leonardo com um homem que Lara nunca tinha visto antes. Ele carregava uma pasta de couro e usava um terno elegante. Pelo jeito que eles falavam baixo e pela seriedade em suas expressões, Lara soube imediatamente que aquilo não era uma simples visita social. Ela estava sentada ao lado de Leonardo, verificando seus sinais vitais, quando os dois entraram. Sofia, como de costume, não cumprimentou Lara, apenas passou direto, parando ao lado da cama do marido. Leonardo, que estava acordado, olhou para Sofia com uma mistura de surpresa e cansaço. A presença dela sempre o deixava mais agitado, e Lara podia ver isso claramente. O homem ao lado de Sofia se apresentou como o advogado da família, e isso acendeu um alerta na mente de Lara. Ela ficou em silêncio, observando atentamente. Leonardo, nós precisamos resolver essa questão o quanto antes, disse Sofia, com a voz dura e impessoal. O advogado está aqui para acertar os detalhes do testamento. Você sabe que é importante. O olhar de Leonardo ficou sério, quase desafiador. Lara notou uma tensão imediata no ar. Não parecia ser a primeira vez que Sofia tentava forçá-lo a assinar algum documento. Leonardo olhou para o advogado e depois para Sofia, seus olhos já não tinham aquela serenidade que ele havia encontrado nos últimos dias. Ele sabia o que estava acontecendo ali, e não parecia disposto a cooperar. Não vou assinar nada, Sofia, disse Leonardo com dificuldade, sua voz saindo rouca e baixa, mas cheia de determinação. Sofia respirou fundo, claramente irritada. Ela fez um sinal para o advogado abrir a pasta e pegar os papéis, enquanto Lara observava, sentindo o desconforto aumentar dentro dela. Era evidente que Sofia estava tentando manipular Leonardo, mas o que ela não entendia era o porquê de tanta urgência. Você está doente, Leonardo, continuou Sofia, tentando soar razoável, mas sua frieza era clara. Não vai durar muito tempo, e nós precisamos garantir que as coisas estejam em ordem quando isso acontecer. Leonardo fechou os olhos por um instante, como se estivesse reunindo forças. Lara sabia que ele estava cansado, mas havia uma determinação em sua postura que ela não tinha visto antes. Ele abriu os olhos novamente e olhou diretamente para Sofia. Eu já disse que não vou assinar, Sofia. Não do jeito que você quer. O advogado, que até então estava quieto, decidiu intervir. Senhor Leonardo, sua esposa está apenas tentando garantir que o patrimônio da família seja preservado. Não é algo incomum, e seria prudente tomar essa decisão enquanto ainda pode. Leonardo deu uma risada curta, embora estivesse claramente exausto. Não é sobre o patrimônio da família, disse ele, com a voz mais fraca, mas ainda firme. Isso aqui é sobre ela. Só ela. Eu sei o que você está tentando fazer, Sofia. Lara sentiu um frio na espinha. Era como se uma verdade estivesse prestes a ser revelada, algo que ela já suspeitava, mas ainda não conseguia colocar em palavras. Sofia cruzou os braços, impaciente,
e deu um passo à frente, ficando mais perto de Leonardo. Seu olhar era duro, quase ameaçador. Eu estou tentando cuidar de nós, Leonardo, disse ela, em um tom que Lara reconheceu como pura manipulação. Você não está pensando claramente, está debilitado, e eu estou tentando garantir que as coisas sejam feitas da maneira certa. Só quero o melhor para nós. Lara teve que se segurar para não intervir. Tudo dentro dela gritava que aquilo estava errado, mas ela sabia que, naquele momento, sua posição era delicada. O que ela não imaginava era que Leonardo estivesse ciente da manipulação há muito tempo. O melhor para você, Sofia, corrigiu Leonardo, encarando a esposa com os olhos pesados de cansaço e amargura. Eu não vou ser parte desse seu plano. O ambiente no quarto ficou carregado de tensão. Sofia olhou para o advogado, e ele fez menção de recolher os papéis, claramente percebendo que não seria tão fácil quanto haviam planejado. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor, até que Sofia se virou bruscamente para Lara. Você, lhe disse ela, apontando o dedo para a enfermeira. Pode sair. Agora. Lara congelou por um segundo. Sabia que não podia discutir com Sofia, afinal, era a esposa de Leonardo e dona da casa. Mas algo dentro dela hesitava em deixar Leonardo sozinho naquele momento. Ele precisava de ajuda, isso estava claro, mas o que ela podia fazer? Leonardo, notando a tensão, tentou intervir. Não faça isso, Sofia. Lara fica. Mas Sofia não estava mais disposta a negociar. Ela deu um passo em direção à porta e abriu, indicando claramente que queria que Lara saísse. Relutante, Lara pegou suas coisas e começou a sair do quarto, sentindo o olhar de Leonardo acompanhá-la até o último momento. Ela sabia que algo sombrio estava acontecendo ali. E tinha certeza de que Sofia estava desesperada para tirar vantagem da situação. Lara saiu do quarto de Leonardo com o coração acelerado, ainda processando a tensão do que acabava de acontecer. A maneira como Sofia insistiu para que ele assinasse o testamento, como pressionou sem se importar com o estado frágil de saúde de Leonardo, estava martelando na cabeça dela. Algo ali não fazia sentido, e, cada vez mais, Lara tinha certeza de que Sofia estava escondendo algo. Enquanto caminhava pelos corredores vazios da mansão, Lara se pegou pensando no pedido que Leonardo fizera dias antes. Fingir ser minha filha. Ela não entendia completamente por que ele havia pedido aquilo, mas começava a sentir que a resposta estava mais próxima do que imaginava. Lara resolveu que precisava fazer algo. Não podia ficar parada e aceitar o que estava acontecendo. Ela queria ajudar Leonardo, mas estava clara a intenção de Sofia de mantê-la fora da jogada. Decidida a descobrir mais, Lara resolveu ir até o escritório de Leonardo. Sabia que era arriscado, mas também sabia que Sofia não confiava totalmente nela e que poderia tomar medidas drásticas para impedir que Lara se aproximasse de Leonardo de novo. No fundo, Lara sentia que havia algo mais por trás de toda aquela pressão, e se fosse para ajudar Leonardo, ela faria o que fosse preciso. O escritório era grande, elegante, com prateleiras repletas de livros que pareciam mais decorativos do que usados. A mesa de Leonardo estava impecável, exceto por uma pilha de papéis espalhados que chamaram a atenção de Lara. Não era muito o estilo de Leonardo deixar as coisas desorganizadas. Ele sempre foi metódico, o tipo de homem que gostava de manter controle sobre sua vida. Mas, nos últimos tempos, com a doença e a pressão constante de Sofia, talvez as coisas tivessem começado a escapar de suas mãos. Com a cautela de quem sabia que estava se arriscando, Lara começou a folhear os documentos. Eram relatórios médicos, cartas e contratos antigos de negócios. Nada parecia realmente importante, até que ela viu um envelope, meio amassado, escondido entre algumas folhas. Seu nome estava rabiscado nele com uma caligrafia apressada, e ao abri-lo, seu coração disparou. Era um teste de paternidade. Ela leu e releu várias vezes, tentando entender o que estava diante de seus olhos. O documento dizia claramente que Leonardo tinha um filho. Um filho biológico. O exame não era recente, mas os resultados estavam ali, inquestionáveis. Lara sentiu o chão sumir debaixo dos pés.
Como assim Leonardo tinha um filho? Ele nunca mencionou isso diretamente, além do pedido estranho de fingir ser sua filha por um dia. A mente de Lara começou a correr em todas as direções possíveis. Por que Sofia estava tão desesperada para que Leonardo assinasse o testamento? Por que ela estava se movendo tão rapidamente para garantir que tudo fosse para ela? E mais importante, quem era esse filho? Lara fechou o envelope rapidamente, com as mãos trêmulas. Não sabia se Leonardo tinha plena consciência daquele teste, ou se Sofia estava por trás disso de alguma forma, mas era óbvio que algo estava sendo escondido dele. Lara precisou se sentar por um momento, sentindo o peso daquela descoberta. Tudo indicava que Sofia sabia da existência desse filho e estava tentando eliminar qualquer possibilidade de ele herdar a fortuna de Leonardo. E para fazer isso, ela precisava de um testamento que garantisse que tudo ficasse para ela. Enquanto tentava organizar os pensamentos, Lara começou a pensar em algo ainda mais inquietante. E se o filho mencionado naquele teste fosse alguém próximo, alguém que Sofia tivesse tentado ocultar? Ou pior, alguém que Sofia estivesse tentando eliminar da jogada desde o começo? Quanto mais Lara pensava, mais percebia que a verdade estava muito mais próxima do que imaginava. Em meio a toda essa confusão mental, ela lembrou das palavras de Leonardo: "Eu nunca conheci minha filha." E então, como um estalo, uma ideia terrível começou a se formar na cabeça de Lara. E se ela fosse essa filha? E se o teste de paternidade estivesse, de alguma forma, ligado a ela? Aquela sensação de conexão que Leonardo mencionou dias atrás, o pedido estranho para que ela fingisse ser sua filha, tudo isso começou a fazer sentido de uma maneira que ela não queria acreditar. Mas como isso seria possível? Lara cresceu sabendo que seu pai tinha abandonado sua mãe antes mesmo de ela nascer. Dona Amélia nunca falou muito sobre ele, e Lara nunca fez questão de saber mais. Ela e sua mãe sempre foram suficientes uma para a outra, e agora, com Dona Amélia morta, não havia ninguém para esclarecer essa história. Com o teste de paternidade em mãos, Lara sentiu uma mistura de raiva, confusão e tristeza. Se fosse verdade, Sofia não apenas sabia de tudo isso como provavelmente estava fazendo de tudo para impedir que Leonardo descobrisse. Se Lara fosse realmente filha de Leonardo, tudo mudaria. Ela não era apenas a enfermeira, não era apenas uma funcionária temporária cuidando de um homem doente. Ela era a filha que ele nunca conheceu, a filha que Sofia queria manter longe, para garantir que toda a fortuna ficasse nas mãos dela. Lara sabia que precisava de respostas, mas como conseguiria isso? Leonardo estava cada vez mais frágil, e Sofia claramente a estava afastando cada vez mais dele. Ela tinha que agir rápido. Não poderia simplesmente confrontar Sofia com o teste, pois não sabia até onde aquela mulher seria capaz de ir para proteger seus interesses. Mas Lara também não podia ficar de braços cruzados. Com o documento ainda em mãos, Lara respirou fundo, tentando pensar em seu próximo passo. Ela sabia que precisava de provas, precisava fazer Leonardo entender o que estava acontecendo, mas como? E mais do que isso, como ela mesma iria lidar com essa verdade, se fosse realmente sua verdade? Lara guardou o envelope de volta na pasta, tentando deixar tudo como estava. Saiu do escritório com o coração pesado, mas determinada. Ela precisava proteger Leonardo, e, se aquele teste fosse o que ela suspeitava, precisaria de muito mais coragem para enfrentar o que estava por vir. No dia seguinte, a situação de Leonardo piorou drasticamente. Quando chegou à mansão, foi recebida por uma correria incomum. Os funcionários estavam tensos, sussurrando sobre uma emergência, e Lara logo entendeu o porquê. Leonardo havia sido levado ao hospital às pressas na noite anterior, após sofrer uma grave crise respiratória. Sem pensar duas vezes, Lara correu para o hospital. Seu coração estava apertado. Ela sabia que Leonardo estava mal, mas algo dentro dela dizia que Sofia havia, de algum modo, piorado a situação. Ao chegar, ela encontrou Sofia na recepção, fria e aparentemente calma demais para o que estava acontecendo. "Onde ele está?" Lara perguntou, tentando manter a calma, mas sentindo a urgência crescer dentro dela. Sofia olhou de cima a baixo,
com aquele desprezo que Lara já havia se acostumado, e respondeu com a voz indiferente. Na UTI, mas não adianta entrar. Eles não vão deixar você vê-lo. Lara ignorou o comentário e foi direto para a UTI. Ela sabia que, como enfermeira, poderia usar seu conhecimento para ter acesso ao quarto de Leonardo, e não se deixaria intimidar por Sofia. Ao chegar na porta da unidade, conversou com um dos médicos e conseguiu permissão para entrar. Sua preocupação era enorme. E se aquele fosse o fim? E se ela não tivesse mais a chance de falar com ele, de contar o que havia descoberto? Quando Lara entrou no quarto, o cenário que encontrou foi devastador. Leonardo estava inconsciente, cercado de máquinas e tubos que mantinham suas funções vitais. O som dos monitores cardíacos preenchia o ambiente com seus bips regulares, mas a expressão de Leonardo era de alguém que estava lutando. Ele não parecia em paz, estava sofrendo. Os médicos a informaram que a condição dele era crítica. A crise respiratória havia deixado seus pulmões em um estado ainda pior, e agora ele dependia de aparelhos para respirar. Lara ouviu tudo em silêncio, absorvendo as informações, mas algo dentro dela se recusava a aceitar que aquilo era o fim. Ela sabia que Leonardo era forte, que ele tinha resistido tanto até ali, e se recusava a acreditar que a vida dele terminaria assim, tão de repente. Os médicos, no entanto, estavam pessimistas. As opções de tratamento eram limitadas, e Sofia já havia assinado documentos autorizando que, se a situação piorasse, eles não tentassem medidas mais agressivas para mantê-lo vivo. Isso fez o sangue de Lara ferver. Ela sabia que Sofia estava, de alguma forma, planejando se livrar de Leonardo. Agora, com o testamento ainda não assinado, Sofia parecia estar jogando com o tempo. Deixá-lo morrer sem fazer nada poderia ser exatamente o que ela precisava. Lara, porém, não desistiria tão facilmente. Ela se aproximou da cama de Leonardo e segurou sua mão. O rosto dele estava pálido, e os olhos fechados davam a impressão de que ele estava a quilômetros de distância. Mas Lara sabia que, em algum lugar dentro daquela luta silenciosa, Leonardo ainda estava ali. Sentiu um nó na garganta ao lembrar de todas as conversas que tiveram, dos momentos de fragilidade em que ele confidenciou suas dores e esperanças. Agora, mais do que nunca, ele precisava dela. Lara não podia permitir que Sofia vencesse. Foi então que ela lembrou de algo. Em um dos relatórios médicos antigos, Lara havia lido sobre um tratamento experimental, um medicamento que poderia ajudar pacientes com a condição rara de Leonardo. Era arriscado e ainda não aprovado oficialmente, mas havia relatos de que, em alguns casos, tinha funcionado. Ela sabia que os médicos não sugeririam algo assim por conta própria, principalmente com a decisão de Sofia de não insistir em tratamentos invasivos. Mas Lara estava disposta a tentar. Ela sabia que Leonardo não desistiria se tivesse a escolha. Com determinação, Lara foi até os médicos. Explicou sobre o medicamento experimental, argumentou com tudo o que tinha. O doutor principal foi hesitante, afirmando que era uma opção extrema e que as chances de sucesso eram mínimas. Além disso, Sofia já havia dado ordens para não usar intervenções drásticas. Mas Lara insistiu. Ela sabia que, se Leonardo pudesse falar, ele não permitiria que Sofia decidisse seu destino dessa maneira. E, como sua cuidadora, Lara sentia que tinha o dever de lutar até o último momento. Após muita insistência, os médicos concordaram em tentar o tratamento. Foi um processo tenso. Lara sabia que as chances eram pequenas, mas cada célula do seu corpo estava rezando para que aquilo funcionasse. Ela se manteve ao lado de Leonardo o tempo todo, observando os médicos aplicarem o medicamento, verificando os monitores e acompanhando cada pequeno detalhe. Os minutos que se seguiram pareceram horas. O quarto estava silencioso, exceto pelos sons regulares das máquinas. Lara continuava segurando a mão de Leonardo, esperando por qualquer sinal, qualquer melhora. E então, lentamente, algo começou a mudar. A respiração dele, que antes era irregular e pesada, começou a estabilizar. Os médicos, inicialmente cautelosos, notaram que os níveis de oxigênio no sangue estavam melhorando.
foi uma mudança sutil, mas significativa. Lara quase não acreditava no que via. Leonardo, aquele homem que todos acreditavam estar à beira da morte, estava reagindo ao tratamento. Ainda era cedo para dizer que ele estava fora de perigo, mas os sinais estavam ali, e ele estava lutando, agarrando-se à vida da maneira que podia. E Lara sabia que, de algum modo, sua insistência havia dado a ele essa chance. Os dias seguintes foram críticos, mas a recuperação, ainda que lenta, continuou. Leonardo começou a dar sinais de consciência, abrindo os olhos brevemente, mexendo os dedos. Lara estava sempre ao lado dele, monitorando cada progresso, enquanto os médicos, incrédulos, admitiam que o medicamento estava funcionando melhor do que esperavam. Foi um milagre, como eles disseram, mas Lara sabia que era mais do que isso. Leonardo era um lutador, e agora, mais do que nunca, ela precisava estar ao seu lado para ajudá-lo a vencer essa batalha. Era como se uma nova chance de vida tivesse sido dada a ele, e Lara sentia-se parte disso. Mas, enquanto a esperança renascia, uma sombra persistia em sua mente, o teste de paternidade. Ela ainda não sabia como abordar o assunto. Desde que havia encontrado aquele documento, Lara se pegava pensando em todas as conversas que teve com Leonardo, especialmente sobre o pedido dele para que ela fingisse ser sua filha. Será que ele sabia a verdade? E se soubesse, por que não contou diretamente? Lara tinha tantas perguntas, mas sentia que ainda não era o momento certo. Ela precisava esperar até que Leonardo estivesse forte o suficiente. Finalmente, depois de alguns dias, Leonardo começou a recuperar a consciência de forma mais clara. Sua voz estava fraca, mas ele conseguia falar, mesmo que de forma lenta e cuidadosa. Lara estava sentada ao lado dele, como sempre, quando ouviu sua voz chamando seu nome. Lara! A voz era rouca, mas cheia de uma urgência que a fez se aproximar ainda mais. Estou aqui, Leonardo, respondeu ela, tentando soar o mais calma possível, embora seu coração estivesse acelerado. Ele a olhou por um longo momento, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo importante. Lara percebeu que aquela conversa seria diferente. Havia uma intensidade nos olhos dele, algo que ela não via desde o início de sua jornada juntos. Preciso te contar algo, disse ele, a respiração ainda ofegante, mas determinado. Lara sentiu um frio na barriga. Sabia que, finalmente, a verdade estava prestes a ser revelada. Ela se preparou mentalmente, mas nada poderia tê-la preparado para o que viria a seguir. Você é minha filha. Por um instante, o mundo ao redor de Lara pareceu parar. As palavras de Leonardo ecoaram em sua mente como um soco no estômago. Ela piscou, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Era como se tudo ao seu redor tivesse desaparecido, e só restassem ela e Leonardo naquele quarto. O quê? Foi tudo o que conseguiu dizer, enquanto sua mente girava em uma espiral de confusão e descrença. Leonardo respirou fundo, claramente lutando contra a fraqueza, mas determinado a continuar. Eu descobri há pouco tempo. Foi Sofia quem escondeu isso de mim. Ela sabia, desde o começo, que você era minha filha, mas nunca me contou. Ela estava planejando algo, ela sempre planejou. Lara ainda não conseguia acreditar no que ouvia. Sua mente estava inundada com memórias confusas de sua vida, de sua mãe, de todas as vezes em que se perguntou sobre seu pai, sem nunca realmente esperar encontrar respostas. Agora, de repente, a verdade estava ali, nua e crua, e vinha diretamente de Leonardo. Como? Lara tentou formular uma pergunta, mas sua voz falhou. Tudo estava acontecendo rápido demais. Leonardo continuou, sentindo que precisava contar tudo antes que seu corpo cedesse novamente ao cansaço. Eu tive um relacionamento com sua mãe, Amélia, muitos anos atrás, mas eu nunca soube que ela ficou grávida. Fui embora sem saber, focado no trabalho, na minha vida. Sofia descobriu sobre você quando investigava minha vida, pouco depois de nos casarmos. Ela sempre foi possessiva. Nunca quis que nada ficasse entre nós, principalmente algo que pudesse atrapalhar sua parte na minha herança. Então ela escondeu.
Escondeu de mim e, acredito, tentou esconder de você também. Lara sentiu o coração apertar. Sua mãe sempre evitou falar sobre o pai. Na época, Lara acreditava que era simplesmente uma história dolorosa, alguém que tinha ido embora e nunca mais voltou. Agora, tudo fazia sentido de uma maneira cruel. Não era apenas uma questão de abandono. Havia manipulação, segredos guardados por anos. Minha mãe, ela nunca me contou, Lara murmurou, ainda atordoada com a revelação. Amélia provavelmente queria te proteger, Leonardo disse, com uma tristeza evidente em sua voz. Ela sabia quem eu era, sabia do tipo de vida que eu levava. Talvez ela achasse que estava fazendo o melhor ao manter essa distância. Mas, agora eu sei. E, mais importante, você sabe. O silêncio no quarto era pesado. Lara não sabia o que sentir. Por um lado, havia o choque da revelação, o fato de que o homem para quem ela cuidava com tanta dedicação era, na verdade, seu pai biológico. Por outro, havia a dor de todos os anos perdidos, de todas as mentiras que haviam sido contadas. Ela olhou para Leonardo, e, apesar de todo o caos dentro de sua cabeça, sentiu um peso emocional que não conseguia explicar. Leonardo, por sua vez, parecia aliviado por finalmente ter contado a verdade. A dor em seu rosto não era apenas física. Ele também carregava o peso de todos aqueles anos sem saber, sem ter a chance de conhecer a filha que ele nunca soube que tinha. Lara, Leonardo começou, mas a emoção em sua voz o fez parar. Ele segurou a mão dela com uma força surpreendente para alguém em seu estado. Se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Mas agora, não quero perder mais tempo. Eu quero que você saiba que, eu sempre teria te amado, se soubesse. Lara sentiu as lágrimas queimar em seus olhos. Tudo era tão confuso, tão pesado, mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de que, de alguma forma, a verdade finalmente tinha encontrado seu caminho até ela. Eu não sei o que dizer, Lara admitiu, as lágrimas agora escorrendo por seu rosto. Leonardo sorriu levemente, com a fragilidade de alguém que estava no limite de suas forças, mas ainda assim determinado a fazer com que aquelas palavras significassem algo. Você não precisa dizer nada agora. Só quero que saiba que tudo o que eu tenho, agora é seu, de verdade. Não apenas a herança, mas o que eu sou. Meu tempo, minha vida. Eu quero tentar ser o pai que nunca fui, se você me permitir. Lara apenas apertou a mão dele em resposta. Não havia palavras suficientes para descrever o que estava sentindo, mas naquele momento, ela soube que, apesar de todo o sofrimento, alguma coisa estava se consertando dentro dela. Leonardo estava cansado, mas a paz que sentia agora era inegável. Lara ainda estava processando a revelação, mas, de alguma forma, sabia que nada mais seria como antes. O tempo passou desde a revelação chocante, mas para Lara, os dias nunca mais foram os mesmos. Aquela sensação de vazio que sempre sentiu em relação ao pai, aquele buraco deixado pela ausência de uma figura paterna, agora estava preenchido. A verdade era dolorosa, mas também libertadora. E, embora ainda estivesse processando tudo o que Leonardo havia contado, ela sabia que agora tinha a chance de recomeçar, não só como cuidadora, mas como filha. Leonardo estava se recuperando lentamente. O tratamento experimental havia funcionado melhor do que qualquer um esperava, e ele já não dependia mais dos aparelhos para respirar. Suas forças voltavam aos poucos, e com elas, também o desejo de reconstruir sua vida, ou o que restava dela. Todos os dias, Lara estava ao lado dele, ajudando-o com os exercícios de fisioterapia, acompanhando as consultas médicas, e, principalmente, ouvindo suas histórias. Leonardo tinha muito a dizer sobre o passado, histórias que ele queria compartilhar com Lara, como se estivesse tentando compensar os anos que perderam. Era estranho para ambos. Lara, por um lado, ainda lutava para conciliar a imagem do homem que cuidava com tanto carinho com a ideia de que ele era, de fato, seu pai. Havia uma mistura de emoções, raiva pelo tempo perdido, tristeza por tudo que sua mãe passou, mas também uma alegria silenciosa por finalmente conhecer a outra metade de sua história. Do lado de Leonardo, havia a culpa.
A culpa por ter deixado Amélia e, sem saber, deixado também Lara crescer sem um pai. Mas ele estava determinado a fazer o possível para mudar isso agora. Eu sempre quis ter filhos, Leonardo disse certa manhã, enquanto caminhava lentamente pelo jardim da mansão, apoiado no braço de Lara. Mas o trabalho, a vida. Eu deixei essas coisas passarem. Nunca imaginei que teria uma filha tão incrível quanto você. Lara sorriu, mas o comentário ainda a deixava desconfortável. Ela estava aprendendo a lidar com isso, mas era um processo lento. Não sou tão incrível assim, Leonardo respondeu, tentando aliviar o peso da conversa. Só estou fazendo o que sempre fiz. Cuidando de quem precisa. Você é muito mais do que isso, ele insistiu, parando por um momento para olhar diretamente para ela. Eu vejo muito da sua mãe em você. A força, a determinação, e também o coração. Você se importa com as pessoas de um jeito que poucos se importam. Lara baixou o olhar, sentindo as emoções à flor da pele. Cada vez que Leonardo falava sobre sua mãe, parecia que uma ferida antiga estava sendo curada. Ele a conhecia de uma maneira que Lara nunca soube, e isso a aproximava ainda mais de sua própria história. Ao longo dos dias, pai e filha começaram a criar uma nova rotina. Não era apenas sobre os cuidados médicos, já era sobre o tempo que passavam juntos, as conversas, os pequenos momentos que pareciam tão simples, mas que significavam tudo para eles. Lara começava a perceber que, apesar do sofrimento, aquele era um recomeço. Um novo capítulo que ela nunca esperou, mas que agora aceitava de coração aberto. Sofia, por sua vez, não fazia mais parte da vida deles. Depois da revelação sobre o testamento e todas as tentativas de manipulação, ela foi denunciada, e um processo foi aberto. Com as provas de que havia ocultado a existência de Lara e tentado forçar Leonardo a assinar os documentos enquanto ele estava vulnerável, Sofia foi afastada da mansão e posteriormente presa por fraude e tentativa de homicídio. Para Lara, a saída de Sofia foi um alívio. Ela não precisava mais se preocupar com a presença daquela mulher tóxica, e Leonardo agora tinha espaço para se recuperar sem o peso das manipulações de sua esposa. Com Sofia fora do caminho, Leonardo começou a falar sobre o futuro, algo que antes parecia impensável. Ele queria mudar as coisas, queria usar sua fortuna e influência para fazer algo significativo. E foi então que ele contou a Lara sobre o Instituto Solaris, uma organização que ele sempre teve vontade de fundar, mas que nunca levou adiante. A ideia era criar um centro dedicado ao cuidado humanizado, especialmente voltado para pessoas em situações de vulnerabilidade, como ele esteve, e como tantas outras vítimas de negligência e abuso, tanto emocional quanto médico. Quero que você esteja ao meu lado nessa, Lara, disse ele, em um tom mais sério. Você sabe melhor do que ninguém o que significa cuidar das pessoas, e eu quero fazer isso de maneira correta, honesta. Quero que o Solaris seja mais do que uma organização. Quero que seja um legado nosso. Lara ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo o peso daquela proposta. Nunca imaginou que, depois de tudo o que havia passado, teria a chance de trabalhar lado a lado com seu pai, ajudando outras pessoas. Era quase surreal. Eu não sei se estou preparada para isso, disse ela, sincera, mas com um brilho nos olhos. Leonardo sorriu, um sorriso cheio de orgulho. Você está mais do que pronta. E não precisa fazer isso sozinha. Nós vamos fazer juntos, como pai e filha. A ideia de construir algo tão significativo, de usar suas experiências para fazer a diferença na vida de outras pessoas, tocou Lara profundamente. De certa forma, era como se todo o sofrimento, toda a dor que ela e Leonardo enfrentaram, pudesse ser transformada em algo positivo. Algo que ajudaria a curar outras pessoas. Os meses que se seguiram foram de muito trabalho, mas também de muita realização. O Instituto Solaris começou a tomar forma, e Lara se envolveu em todos os detalhes, desde o planejamento das instalações até a criação dos programas de atendimento. Ela se inspirou em sua própria experiência como enfermeira, em sua relação com a mãe, e claro, na recuperação de Leonardo, para garantir que o Instituto fosse um lugar onde as pessoas se sentissem realmente cuidadas. Ao lado de seu pai, Lara finalmente encontrou um propósito que ia além do trabalho.
Ela não apenas descobriu quem era seu verdadeiro pai, mas também descobriu sua própria força e a capacidade de transformar a dor em algo poderoso. Após tudo o que tinha vivido, Lara finalmente começava a encontrar paz em sua nova rotina. Ela e Leonardo estavam cada vez mais próximos, e o trabalho no Instituto Solaris preenchia seus dias com um novo propósito. Ali, ela transformava sua dor em força, ajudando outras pessoas que, assim como ela, haviam sofrido com a negligência e o abuso. No entanto, uma parte de sua vida ainda parecia incompleta. Embora tivesse finalmente encontrado seu pai, havia um vazio que Lara não conseguia explicar. Foi nesse momento de transição que Fernando entrou em sua vida. Ele era um novo enfermeiro que havia se mudado para a cidade recentemente, vindo de um hospital de uma cidade pequena. Fernando tinha um jeito simples, calmo, e sempre um sorriso pronto, algo que chamava a atenção de quem estivesse por perto. Ele começou a trabalhar no Instituto Solaris pouco depois de Lara, e logo a rotina dos dois começou a se cruzar. No começo, era apenas uma troca de cumprimentos pelos corredores, algumas conversas rápidas durante os intervalos, nada além do que colegas de trabalho fazem. Mas Fernando tinha algo diferente. Algo na sua maneira de olhar o mundo fazia Lara se sentir à vontade, como se, por alguns instantes, ela pudesse esquecer todo o peso que carregava dos últimos meses. Suas conversas eram leves, cheias de humor e simplicidade, e Fernando tinha um talento especial para fazer Lara rir, mesmo nos dias mais difíceis. Certo dia, depois de um longo plantão, os dois se encontraram no café perto do instituto. Ambos estavam cansados, mas Fernando insistiu em sentar com ela e tomar uma xícara de café. Você parece que carrega o mundo nas costas, Lara, ele disse, observando-a com aquele olhar curioso que começava a se tornar familiar. Lara deu uma risada suave, quase sem pensar. Talvez eu esteja carregando, respondeu ela, mais sincera do que pretendia. Os últimos meses não foram fáceis. Fernando a encarou por um momento, como se estivesse escolhendo suas palavras com cuidado, e depois disse algo que pegou Lara de surpresa. Às vezes, a gente precisa soltar um pouco desse peso, sabe? Não dá para salvar todo mundo, todo o tempo. Às vezes, a gente também precisa ser salvo. Aquela frase ficou ecoando na cabeça de Lara pelo resto do dia. Ninguém nunca tinha falado com ela daquele jeito, pelo menos não com tanta empatia e compreensão. Era como se Fernando enxergasse além do que ela mostrava para o mundo, e aquilo a tocou de uma forma que ela não esperava. Com o tempo, a amizade entre eles cresceu naturalmente. Eles começaram a passar mais tempo juntos, conversando sobre a vida, o trabalho, e tudo o que envolvia o dia a dia no Instituto Solaris. Fernando tinha uma visão muito parecida com a de Lara, acreditava que o cuidado com as pessoas ia além dos tratamentos médicos. Ele sempre dizia que ouvir e estar presente eram as melhores curas que alguém podia oferecer, e Lara sentia que ele vivia isso de verdade. A cada dia, ela se via mais conectada a ele. Fernando tinha uma leveza que contrastava com a intensidade do que ela havia vivido recentemente, mas não era uma leveza superficial. Ele entendia a profundidade da vida, e o mais importante, ele entendia Lara. Aos poucos, Fernando foi se tornando não apenas um colega de trabalho, mas alguém em quem ela confiava de verdade. Certa noite, depois de mais um dia exaustivo no instituto, Fernando convidou Lara para uma caminhada no parque próximo. O ar estava fresco, e o silêncio da noite era um alívio após tantos dias de caos. Eles andaram por um tempo, sem dizer muito, apenas apreciando a companhia um do outro. Foi então que Fernando, de forma despretensiosa, pegou a mão de Lara enquanto caminhavam. Ela olhou para ele, surpresa, mas ele apenas sorriu daquele jeito calmo de sempre, como se tudo estivesse no seu lugar. Lara, eu sei que sua vida tem sido complicada. Eu sei que você passou por muita coisa, começou ele, com uma sinceridade que fez o coração dela acelerar. Mas eu quero estar ao seu lado. Quero que você saiba que não precisa enfrentar tudo sozinha. Lara parou de andar, as palavras dele ecoando em sua mente. Por tanto tempo, ela havia se acostumado a cuidar dos outros, a ser a força que as pessoas ao seu redor precisavam. A ideia de permitir que alguém cuidasse dela, que alguém estivesse ali para ampará-la, era ao mesmo tempo assustadora e reconfortante.
Eu não sei se estou pronta para isso, ela disse, sem saber exatamente como se sentia. Fernando a olhou nos olhos, com aquela mesma calma de sempre. Não estou pedindo que você esteja pronta. Só estou dizendo que, quando estiver, eu vou estar aqui. Sem pressa, sem expectativas. Só eu e você. Aquela noite marcou o começo de algo novo na vida de Lara. Ela não sabia exatamente para onde aquilo a levaria, mas, pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu abrir espaço para outra pessoa. Fernando era diferente de tudo o que Lara conheceu até ali. Ele não tentava consertá-la, nem esperava que ela fosse algo além do que já era. Ele simplesmente estava ali, presente, disposto a estar com ela do jeito que fosse possível. Com o passar dos dias, o relacionamento entre eles começou a florescer. As caminhadas no parque se tornaram mais frequentes, e logo vieram os jantares, as tardes tranquilas de domingo e as conversas intermináveis sobre o futuro. Fernando não só ganhou o coração de Lara, mas também o de Leonardo, que viu no jovem enfermeiro uma pessoa confiável e genuína. A conexão entre os dois foi imediata, e Leonardo passou a encorajar a filha a permitir que esse novo amor crescesse. Lara, que havia se acostumado a carregar o peso do mundo, finalmente encontrou alguém que estava disposto a dividir essa carga com ela. Fernando não era apenas um parceiro romântico, ele era alguém que a entendia, que a fazia sentir-se segura e, acima de tudo, que a fazia sorrir. A jornada de Lara com Leonardo e o Instituto Solaris continuava, mas agora, ela sabia que não estava sozinha. E, de maneira inesperada, havia encontrado algo que jamais pensou que encontraria, um grande amor, nascido da simplicidade de quem sabe que, às vezes, a verdadeira cura vem de quem está disposto a caminhar ao nosso lado, passo a passo.